Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa correção. Peguem a apostila de vocês, acompanhem a Pro, prestem bastante atenção. Vamos ler novamente, retomar o assunto e entramos com a correção, combinado? Então vamos lá. Disciplinas, ciências sociais, linguagem. Temos profissão, contador de histórias. Histórias reais ou imaginárias? Página 160 até a 169. Então, abram lá na página 160 e acompanhem a leitura com a Pro. Profissão, contador de histórias. Você já ouviu falar da profissão contador de histórias? A prática de contar histórias é muito antiga e atualmente há profissionais que se aperfeiçoaram nesta arte. Você já ouviu alguma história contada por um contador de histórias profissional? Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Aladim era um rapaz pobre que não tinha pai. Um dia apareceu na sua cidade um mágico. Esse mágico era muito mau caráter. Fingiu que era o tio do Aladim e fez um rapaz ir buscar no fundo de uma caverna uma lâmpada que era mágica. Na hora de sair da caverna, os dois se desentenderam e o mágico prendeu Aladim na caverna, com a lâmpada e tudo. Mas o mágico esqueceu que tinha dado a Aladim um anel mágico. Com ele, Aladim conseguiu sair da caverna e foi para casa, levando a lâmpada maravilhosa. O mágico foi para a África pensando que Aladim tinha morrido. Um dia, Aladim descobriu que, esfregando aquela lâmpada velha, de dentro dela saía um gênio, que era capaz de fazer tudo o que o dono da lâmpada mandasse. Aladim e sua mãe eram pobres, mas durante muito tempo ele só pedia ao gênio o que precisava. E os dois continuaram vivendo modestamente. Um dia Aladim viu a filha do sultão, que era uma espécie de rei daquele lugar. A filha do sultão era lindíssima e Aladim ficou apaixonado por ela. Mas para casar com a filha do sultão era preciso ser muito rico. Aladim então chamou o gênio, pediu roupas, castelos, joias e ouro, cavalos, presentes para o sultão, mas nem sei mais o que o sultão consentiu no casamento. E Aladim e a princesa foram felizes durante muito tempo. Mas o mágico que tinha ido para a África descobriu que Aladim estava muito vivo, casado com princesa e dono de castelo. Viu logo que isso só podia ser coisa de gênio da lâmpada. O mágico ficou furioso. Então ele inventou um plano para tomar de Aladim a lâmpada maravilhosa. Esperou um dia em que o Aladim estava viajando. Disfarçou-se de mercador e passou pelo castelo gritando: como fazem os vendedores de rua? Lâmpadas novas, troco lâmpadas novas por lâmpadas velhas. A empregada do castelo, quando ouviu aquilo, não teve dúvidas. Pegou a lâmpada de Aladim, que era velha e manchada, correu e trocou por uma nova, certa de que estava fazendo um grande negócio. Quando Aladim voltou, não encontrou nem castelo, nem princesa, nem lâmpada, nem nada. Lembrou-se então daquele anel mágico que lá no começo da história tinha livrado Aladim da caverna. A mágica desse anel não dava para trazer o castelo de volta com a princesa dentro, mas deu para levar Aladim até o castelo. No castelo, Aladim combinou um plano complicadíssimo com a princesa, e os dois conseguiram dar um veneno ao mágico. E voltaram com o castelo, com riqueza, com lâmpada e tudo. E parece que então foram felizes para sempre. Na verdade, não sei se foram felizes para sempre,
que sempre é tempo demais, mas foram felizes por muito, muito tempo. Página 163, produção de texto. Agora reconte com a turma a história de Aladim. Para a produção escrita, ouça as orientações do professor. Então, vocês podem recontar do jeitinho de vocês a história do Aladim que eu acabei de ler. Combinado? Página 163. Histórias reais ou imaginadas? Você sabe diferenciar uma história real de uma história imaginária? Acompanhe a leitura dos dois textos pelo professor para descobrir a diferença. Texto 1. O maior tesouro do mundo. O feiticeiro atirou um punhado de incenso na fogueira e pronunciou as palavras mágicas. Fez-se um clarão e uma fumaça espessa. Desprendeu-se das chamas. Mostrou-me o maior tesouro do mundo, exclamou ele. Era um poderoso feiticeiro africano. Tinha dedicado sua vida ao estudo de todas as formas de magia e agora preparava-se para desfrutar do resultado de tantos esforços. A fumaça começou a formar estranhas figuras no ar. Aos poucos, as imagens foram se tornando mais nítidas. O feiticeiro pôde ver o interior de uma caverna. Em seguida, surgiu um pomar com árvores de várias espécies, carregadas de frutos, no entanto, os frutos não eram comuns, brilhavam intensamente ao sol, refletindo cores diferentes. A imagem transformou-se de novo. Surgiu uma lâmpada com a chama acesa no bico. Parecia uma lâmpada comum, de azeite, como se usava naquela época. O feiticeiro tentou descobrir o que havia de especial nela, mas a fumaça se dissipou e a imagem desapareceu. Entusiasmado, o feiticeiro deu início à segunda parte da sua sessão de magia. Com a mão direita, esfregou um enorme anel negro que usava na esquerda. O anel era encantado e fez surgir um gênio diante dele. Aqui estou, meu amo, exclamou o gênio do anel. Em que posso servi-lo? Fale-me sobre aquele pomar que vi na fumaça da fogueira. Os frutos daquelas árvores são joias. Quis saber o feiticeiro. Sim, amo, respondeu o gênio. Aqueles frutos são feitos de pedras, mais preciosas que existem diamantes, esmeraldas, rubis e topázios. O feiticeiro não cabia em si de tanta satisfação. Em breve, toda aquela riqueza seria sua. E aquela lâmpada velha, para que serve? É a lâmpada maravilhosa, esclareceu o gênio do anel. Na verdade, aquela lâmpada é o maior tesouro do mundo. É muito mais valiosa que todas aquelas joias. Como assim? Indagou o feiticeiro. Ela guarda um gênio bem mais poderoso que eu e ele pode transformar qualquer desejo em realidade. Quem tiver a lâmpada maravilhosa em suas mãos, pode pedir o que quiser e será atendido na mesma hora. Por isso, ela é o maior tesouro do mundo, explicou o gênio do anel. O feiticeiro pensou um pouco e depois perguntou: onde fica a caverna? Em um grande reino no interior da China. O feiticeiro esfregou as mãos de contentamento e ordenou: leve-me até ela, imediatamente, meu amo. Em um piscar de olhos, o feiticeiro se viu transportado da África para a China. Estava em um campo deserto, próximo de uma montanha, o gênio do anel. Continuava à sua frente. Onde está a caverna? Perguntou o feiticeiro. Logo ali, no sopé da montanha, disse o gênio. O que estamos esperando? Vamos entrar agora mesmo. Sinto muito, meu amo, mas não podemos. O feiticeiro ficou bastante contrariado com essa resposta. Como assim? Por que não podemos entrar? Porque o tesouro se destina a um rapaz que vive na capital deste reino, não muito longe dele. Daqui, ele é a única pessoa que pode entrar na caverna. O feiticeiro ficou furioso e perguntou: quem é esse miserável?
O nome dele é Aladim, respondeu o gênio do anel. Texto 2, página 167. Quem criou o Aladim? Há pouco mais de 300 anos, um estudioso francês chamado Antoine Galland fez uma viagem ao Oriente Médio e voltou a Paris com um manuscrito em árabe de um livro de contos chamado A Mil e Uma Noites. Depois de sua publicação na França, As Mil e Uma Noites logo se transformou num livro de histórias mais conhecido de todo o Ocidente. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa é uma das 3 histórias mais famosas do livro, juntamente com Simba e o Marujo, e Ali Babá e os 40 Ladrões, todas adaptadas para a série Reencontro Infantil. Atividades. Número 1. Qual é o nome do personagem citado no texto? 2. Na história imaginária, para que lugar o gênio da lâmpada levou o feiticeiro? 3. No texto 1, por que o gênio da lâmpada mágica não poderia conceder o desejo do feiticeiro? 4. No texto 2, qual é o título do livro da história publicado na França e que se tornou famoso no mundo todo? E 5. Qual dos 2 textos mais lhe agradou? Página 169, número 1. Assinale com a letra R o trecho da história real e com o I o trecho da história imaginária, que aparece no livro Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. E aquela lâmpada velha, para que serve? Quem criou o Aladim? Antoine Galland fez uma viagem ao Oriente Médio e voltou a Paris com um manuscrito em árabe. Em um piscar de olhos, o feiticeiro se viu transportado da África para a China. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa é uma das 3 histórias mais famosas do livro. Então, vocês teriam que colocar R para a história real e I para a história imaginária, tá bom? 2. Junte as consoantes com as vogais e forme sílabas. Depois, junte uma palavra em que a sílaba apareça no final, no meio, no início, no meio ou no final da palavra. Então, essa atividade vocês já sabem fazer. Aí a Pro deixou um e-mail de dúvidas, primeiro ano@conquistaanglo.com.br. Agora, nós já vamos para a nossa correção. Acompanhem, vejam se está tudo correto. Agora, reconte com a turma a história de Aladim. Para a produção escrita, ouça as orientações do professor. Então, aqui, vocês teriam que recontar a história, do jeito de vocês. Não precisa fazer uma produção escrita, combinado? Qual é o nome do personagem citado no texto? Aladim. 2. Na história imaginária, para que lugar o gênio da lâmpada levou o feiticeiro? Para o interior da China. 3. No texto 1, por que o gênio da lâmpada mágica não poderia conceder o desejo do feiticeiro? Porque o feiticeiro queria todo o tesouro da caverna, mas já pertencia ao Aladim. 4. No texto 2, qual é o título do livro de histórias publicado na França e que se tornou famoso no mundo todo? As Mil e Uma Noites. 1. Assinale com a letra R o trecho da história real e com a letra I o trecho da história imaginária, que aparece no livro Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Primeiro quadrinho, I. E aquela lâmpada velha para que serve? Segundo, R. Quem criou o Aladim? Terceiro, R. Antoine Galland fez uma viagem ao Oriente Médio e voltou a Paris com um manuscrito em árabe. Quarto quadradinho. Em um piscar de olhos, o feiticeiro se viu transportado da África para a China. E último, R. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa é uma das 3 histórias mais famosas do livro. 2. Junte as consoantes com as vogais e forme sílabas. Depois escreva uma palavra em que a sílaba apareça no início, no meio ou no final. Então, olha lá, vamos completar com ye, ya,
Yo, yu e li. Agora as palavras. Bilhete, ilha, orgulhosa, orelhudo e filhinho. Agora com NH. Nhê, nha, nho, nhu, ni. Agora as palavras. Conhecer, manhã, sonho, nenhuma e companhia. Agora com Xê. Xê, chá, xô, chu e xi. Agora as palavras. Chegar, chave, chocolate, chuva e China. É isso, pessoal. Espero que não tenham ficado dúvidas. Qualquer dúvida, escrevam para a Pro. A Pro está aqui na escola para ajudar vocês. Combinado? Um beijo e até a nossa próxima aula.